vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Esse é o segmento de perguntas e respostas. Toda vez que aparece a mão com a interrogação e a outra mão com o ponto de exclamação, é porque dentro desse segmento nós vamos respondendo levantamentos que foram feitos por aqueles que colaboram aqui pelo nosso canal, onde a gente consegue trocar uma ideia a respeito, enfim, de informações gerais que são da nossa Bolsa de Valores, por isso que eu incluo dentro desse segmento Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 87. E vamos dar uma olhada muito rápida sobre tributação de rendimentos no exterior. Eu não vou me aprofundar no assunto, vou tentar responder de forma muito objetiva a questão, fazendo referência à legislação que, ora, está se tentando colocar em vigor, ela não está ainda em definitivo, e até porque eu não sou tributarista, o meu imposto de renda, eu contrato um contador para fazer, eu participo junto, porque eu gosto de olhar e gosto de trocar uma ideia e também de aprender sobre o assunto. Então não é a minha especialidade, mas eu vou trazer aqui para você tudo que eu pude colher de informação de forma que talvez eu consiga chegar assim, numa resposta bastante simplificada. E quem traz a questão aqui para nós é o Ademir Haut, ele colocou lá no Instagram essa questão e se comunicou aqui direto comigo, então eu estou fazendo algumas preservações aqui porque eu estou trazendo como conhecimento de todos, mas tem muitas coisas aqui que eu não estou autorizado, pelo menos, a trocar esse assunto. Mas o que ele levanta aqui é o seguinte, a mudança prevista para investimentos, aqui no caso investimentos no exterior. Pergunta se continua valendo o limite de venda no valor de R$ 35.000 ao mês, que é o limite de isenção. Ele entende assim que a questão toda ficou confusa, uma vez que o governo tem editado medida provisória atrás de medida provisória. No caso aqui o governo, né, o líder aí do executivo, essa mudança que a gente fala aqui do partido onde ele está vinculado, tem em mente para o ano a partir de 2024. Se é para, né, a pergunta é para o ano de 2024. Então, quando ele viu tudo isso, ele disse assim: vou vender as ações que eu tenho fora aqui do país. Depois dessas intervenções do governo nos investimentos no exterior, nós vamos ter poucos benefícios em realizar os investimentos. Até porque fora também os investimentos são tributados. Ele considera que tem os 30% e depois no Brasil aqui de 15%, o que pode levar a essa dupla tributação. E acredito que o assunto em voga seja em função dessa medida provisória aqui. O nome da medida provisória é a medida provisória 1171. E é uma medida provisória do dia 30 de abril de 2023. O que acontece aqui? Uma medida provisória ela tem validade. Ela tem validade de 60 dias. Então, como está em abril, maio e junho. Prorrogável por mais 60 dias. Então, nós teríamos julho e agosto. Encerrado lá no dia 30 de agosto, ela deixa de ter validade. Nesse caso aqui, deixou de ter validade. Mas, o que acontece? Em cima da medida provisória, o governo apresenta o projeto de lei, aqui o 4.173 de 2023. Se você for verificar aqui alguns dos detalhes sobre esse projeto, veja que a apresentação ela é feita no dia 29 de agosto, no limite ali de vencimento da medida provisória, o projeto de lei. E ele circula em regime de tramitação, o regime de urgência. E nesse regime de urgência, nós podemos verificar que também tem prazo. Portanto, o governo ele precisa que isso tudo vá a pleno dentro de 45 dias. O que acontece? Ele está lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados, podendo ser votado a qualquer instante. Quando ele está em regime de urgência, ele salta na pauta. E ele tem, então, até o dia 13, senão depois ele fica sobrestado, ou seja, ele é colocado de lado. E aí que o governo começa a negociar com o Congresso e começa a oferecer aquelas emendas parlamentares. Você deve lembrar que antigamente chamavam de orçamento secreto, que eram as chamadas emendas de relator. Então, a gente já sabe que esse ano, já para votar, o que é do interesse do governo já se dispôs aí em
nessas medidas orçamentárias, que são as emendas, perto de 30 bilhões. Assim, a medida provisória, se você for verificar aqui, onde tem o resumo do que ela trata, né, que dispõe sobre tributação de renda auferida por aplicações financeiras, entidades controladas e trusts, você vai verificar que isto é exatamente o objetivo do projeto de lei. Do projeto de lei que nós falamos agora há pouco, 4.173, e ele dispõe sobre o quê? A renda auferida por pessoas físicas residentes no país em, de novo, aplicações financeiras, entidades controladas e trusts. Então, é aquela medida provisória em processo de caducar, entra com o projeto de lei em regime de urgência, que tem exatamente não, tem o mesmo conteúdo com alguns aperfeiçoamentos, por assim dizer, que o governo entendeu. E assim, eu acredito que é sobre isso que nós estamos falando, porque é o que saiu mais recentemente e o objetivo maior aqui do governo, é preciso se entender, quando ele fala de empresas controladas no exterior, ele está falando das offshore. E as trusts, que eu não vou entrar aqui no mérito. Isso é o principal dele. Mas ele também já colocou dentro da mesma bagagem aplicações financeiras aqui no exterior. Então, se você auferir essas rendas, você vai ser tributado. O governo que, a gente lembra, teve aquela PEC que terminou com o teto de gasto, ampliou os gastos do governo, ele já iniciou um déficit primário, que eu já falei aqui no canal sobre isso, e esse déficit que estava previsto ali na ordem dos 30 a 50 bilhões, agora já se estima chegando perto dos 200 bilhões. Então, é um governo que tem que arrecadar dentro da perspectiva que ele tem como intenção para a economia. Então, veja aqui, ó, a ideia é que pessoas físicas deverão computar lá no final, no caso aqui, a partir de 1º de janeiro de 2024, mas sempre ao final do ano, de maneira separada, dentro da sua declaração de ajuste anual, a DAA, os rendimentos de capital aplicado no exterior. Em que modalidades que ele está se referindo? Aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas. Tá? E aqui tem uma diferença. Lucro e dividendos de entidades controladas são as offshore e os bens e direitos de objetos de trust. Então, o rendimento de que trata o caput, ou seja, esse artigo 2º, estão sujeitos à incidência de imposto de renda de pessoa física, no ajuste anual, de acordo com as seguintes cotas. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que são essas cotas para fins da tributação. Deixa eu dar uma subida aqui para ficar mais claro para nós. Então, se, por exemplo, a sua cota não ultrapassar R$ 6.000, então tributação zero. Se ela ultrapassar R$ 6.000, mas não ultrapassar R$ 50.000, você paga 15%. E veja como é que você paga: parcela anual dos rendimentos. Incide sobre a parcela anual dos rendimentos. Que eu já vou explicar direitinho o que significa isso. Veja aqui, ó, que no caso da parcela anual, ela ultrapassar os R$ 50.000, então a tributação é de 22,5%. Vamos supor que você tem... outra coisa que eu acho que é importante aqui mencionar, antes de falar dessas parcelas e como elas incidem, eu deixei separado aqui embaixo o que é entendido como aplicação financeira. Então aqui ele fala, eu deixei marcado também exemplificativamente. Então tudo aquilo que ficar, quando o legislador aí coloca o exemplificativamente, significa que tudo aquilo que for equivalente, então não é fechado no que está dentro desse item, mas aquilo que for equivalente também vai se aplicar a mesma regra. Então veja aqui está falando de depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimento, com exceção daqueles que são tratados como entidades controladas. Então o cara ele é o dono do fundo lá fora, aí nesse caso não conta. Por exemplo, aqui tem os títulos de renda fixa. Mas algo que eu achei interessante para você saber é o seguinte, veja aqui, derivativos e participações societárias, com exceção
daquelas tratadas como entidades controladas no exterior. Então, veja, quem detém ações, é disso que ele está se referindo. Então, isso aqui são as aplicações financeiras, o que é entendido como aplicações financeiras. Agora, o que é entendido como rendimento? Então, é toda a remuneração que é produzida pelas aplicações financeiras. É daqui que vem. E a gente está falando aqui do quê? Também de forma exemplificativa. Variação cambial da moeda, vende a moeda, então negociações de moeda, juros, quando você tem aplicações financeiras, prêmios e comissões, e aqui vem o que interessa, ó. Participação nos lucros, dividendos e ganhos em negociações no mercado secundário, incluindo ganhos na venda de ações nas entidades, nesse caso aqui, ó, não controladas. Então, aqui nós estamos falando daquelas empresas que se comprou ações na Bolsa de Valores. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. O que isso significa? Vou tentar dar um exemplo bem rápido, tá? Para a gente já não deixar muito extenso esse vídeo. Você comprou ações. Digamos que você recebeu no mês R$ 3.000 de dividendos. Então veja que você está abaixo da parcela anual. Qual é a tributação sobre ela? É nada. Não vai acontecer. A outra coisa que é interessante, isso tem que ser apurado em períodos contábeis. Então, isso não é apurado lá no final do ano, no fechamento do exercício. O período é a subdivisão do exercício. O exercício fiscal nosso, né, é o intervalo de um ano. Então, o nosso período, para entendimento aqui do Brasil, eles são intervalos de meses. Portanto, se no mês você recebeu R$ 3.000, está abaixo dos 6.000, você não paga nada. Se no mês seguinte você receber R$ 3.000 de dividendos, por exemplo, o que vai acontecer? Você também não vai pagar nada, porque afinal de contas nós estamos falando de 6.000 e 6.000 tem isenção. Agora, no mês seguinte, supondo que você ganhe mais R$ 3.000, então sobre os R$ 3.000, esses adicionais, você vai pagar 15%. Ou seja, no ano todo você já totalizou R$ 9.000. Supondo que no quarto mês, então, você acabe recebendo R$ 41.000. Você vai pagar esses 15% aqui. Por que você vai pagar 15%? Porque você recebeu menos do que 50.000 no total, na soma total. Então você paga 15%. Se no mês seguinte você receber R$ 3.000, então você passa a pagar sobre esses R$ 3.000 22,5% até o fechamento do ano. E quando é que esses valores são pagos? É dentro do período, ou seja, naquele mês, e depois você faz a declaração de ajuste anual, já computando todos os recolhimentos que você fez. E por que é feito assim? Veja que a incidência do imposto de renda de pessoa física, ele é no período. Lembra que eu falei? Período, nós temos o exercício contábil de um ano, e o intervalo, como é dividido esse exercício, é chamado de período, e o período no Brasil é considerado um mês. Aplicando aquela tabelinha sobre o que foi efetivamente recebido. E com relação, agora respondendo à pergunta, da venda de ações. Da venda de ações é o seguinte. Veja que, além disso, tem um detalhe que eu acabei não mencionando, que eu separei aqui para ficar um pouquinho mais claro, né, que é sobre o que será tributado. Então, eu já falei aqui das aplicações financeiras, como elas são feitas, entidades controladas, quando você tem a offshore, os fundos de investimentos que são adquiridos na qualidade de não residente, ou seja, residente aqui se refere ao seu domicílio fiscal. Se você não mora no lugar onde estão esses fundos, lá no exterior, certo? E aqui, ó, a variação cambial. Então, agora também se busca uma tributação sobre a diferença da moeda na qual se está investindo, desde que se colocou até o momento que se retira, que aqui eu estou falando especificamente do caso de venda de ações. Então, nesse caso, o que acontece? Vamos supor que você colocou R$ 30.000 em ações. E essas ações agora estão valendo 36. A tributação é zero. Se você, ao fazer a venda, essa estava 37, então você vai pagar 15% sobre esse
R$ 1.000 a mais. E assim sucessivamente, de acordo com a tabela. No geral, se não houver uma grande variação, se forem valores pequenos, ficará em torno dos 15%. Não se está levando em conta eventuais tributações no exterior. Então é por isso que ele pergunta, é uma possibilidade de dupla tributação? Sim, essa é a chance maior. E eu digo que é a chance maior porque eu não conheço a legislação do exterior, não sei quais são as faixas tributáveis. Mas aqui no Brasil, se for a pleno o projeto de lei, essa será a tributação. Mas nada disso pode ser surpresa para nós, uma vez que, por exemplo, o governo que venceu o pleito ano passado, ele não trouxe um projeto de governo, mas ele tinha lá, eu li aqui no canal, inclusive fiz comparativos das suas intenções. Ele escreveu em 121 páginas, se eu não me engano, não, em 21 páginas, 120 itens. E lá nos itens ele vinha descrevendo o que ele ia fazer, então a gente não pode alegar qualquer surpresa. E muitas coisas estão de acordo aqui com este livro, né, que eu comprei no exterior, num paraíso fiscal de língua espanhola, né, o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, os dois no mesmo livro. E eu tirei aqui da página 81 as intenções do governo, então nada pode ser novidade para nós, porque existe uma obediência a esse tipo de cartilha. Uma das buscas do governo para a implantação do que é pretendido é exatamente isso: expropriação da propriedade territorial. Dê uma olhada no que significa o marco temporal e aplicação da renda da terra aos gastos do Estado. Marco temporal está aí. Recentemente, a Corte Maior aqui do Brasil votou que terras produtivas também podem ser, nesse caso não expropriada, mas desapropriada. É uma possibilidade. Depois, veja a parte aqui, do item 2, forte imposto progressivo, está indo no caminho. Depois, abolição do direito de herança, a gente sabe que já está aí a tributação da herança, o confisco da propriedade daqueles que saírem do país, os emigrados, e centralização do crédito no Estado através de um banco nacional, que é o Banco Central. Esses são os bancos centrais. Então, a gente mais ou menos vê que se delineia tudo por aí. Essa é a intenção de governo, não pode haver surpresas. Afinal de contas, foi a escolha feita por esse caminho. E nós vamos nos ajustando, entendendo melhor essas regras e vendo que até que limite nós podemos estressar o método que nós ensinamos aqui no canal, que busca justamente viver dos nossos proventos ou construir a nossa independência financeira a partir dos nossos proventos. E a partir da independência financeira, buscar uma independência territorial, já que a propriedade parece não ser uma prioridade para o indivíduo dentro de governos parecidos com esse. Bom, mas dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!